Jeremias 11, primeiro, que diz assim, uma palavra maravilhosa que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, e ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me serei a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpre-as, porque devera protestei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvido à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei, que cumprissem, mas não cumpriram. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aí, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra, Deus. Senhor da glória, o Senhor venha, Deus, falar conosco, nos orientar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus garante a vitória em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus. Irmãos, uma palavra maravilhosa que o Senhor nos dá aqui nesta noite, quando veio ao profeta Jeremias, e veio pegar parte do Senhor, quando ele exortou Jeremias a ouvir a palavra do concerto e falou aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. E o Senhor, ele dizia para Jeremias: olha, Deus de Israel, que diz, Jeremias dizendo para o povo, Deus de Israel que diz: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Irmãos? Maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Da mesma forma que chega esta palavra ao profeta Jeremias, ficou marcado na palavra de Deus também algo para nós ouvir da parte de Deus e perseverar. O que nós hoje podemos enxergar acerca do homem que não guarda, que não dão ouvido à palavra do Senhor? Maldições e mais maldições. Então, irmãos, olha só. E o maior perigo hoje, não são as pessoas que estão lá fora. O maior perigo hoje são as pessoas que estão em nosso meio, mas não guardam a palavra de Deus. O maior perigo está entre aqueles que não guardam
a palavra do Senhor, porque aparentemente parece que guarda, mas no fundo, somente tem uma aparência. E justamente são esses que muitas vezes são um instrumento para desanimar o teu próximo, para confundir a mente de alguém, são um instrumento do maligno. Você imagina há quanto e quanto tempo que o adversário estava estudando o meio para ele esfriar a igreja do Senhor, para ele atingir um bom número de cristãos e desanimá-los. Glória a Deus, aleluia. Há muitos e muitos anos que em determinadas ocasiões Deus usava vasos acerca de reuniões que o adversário fazia, como ele, infiltrar no meio dos crentes. Você pode ver que ele conseguiu se infiltrar com uma potência muito grande, irmãos. Você já notou que os escândalos aumentou tanto envolvendo pessoas que se diz cristão? E sabe o que é isso? Ele consegue ter um domínio sobre aquele que não guarda o conserto que o Senhor ordena. Veja bem, diz o Senhor: maldito o homem que não escutar as palavras deste conselho que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Aleluia, Deus. Porque o homem, ele vem de uma vida atribulada, irmão. Mas quando ele chega na presença de Deus, ele recebe uma palavra de conserto, de melhoria de vida. Aleluia. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas dizem cristão, mas ele quer viver trazendo o nome de cristão, mas levando uma vida igualmente que ele levava. Aleluia, Deus. Diante dele conhecer a palavra de Deus, diante de conhecer a palavra de Deus, ele quer Deus, mas ele não quer conserto, ele não quer transformação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E justamente o inimigo se apodera aonde falta uma intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando se tem uma intimidade com Deus, não tem espaço para o adversário. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, como que vai adulterar, irmão? Aleluia. Tem condição de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus adulterar, roubar, Glória a Deus. matar? Uma pessoa que está com uma intimidade sincera com Deus, em vigilância, não tem condição de praticar isso, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem condição de chegar na primeira pessoa que ele encontrar e fazer uma caveira da vida da irmã ou do irmão? Aleluia. Você tem uma intimidade com Deus. Deus é santo, e quando Deus ele diz que ele é santo, ele diz assim: sede santo como eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Então as tragédias maiores que estamos vivendo hoje no meio do povo que se diz cristão são tragédias
adquirida por falta de um conserto com Deus, irmãos. Glória a Deus. Falta de um conserto com Deus, a falta de um temor a Deus. Glória a Deus. A que ponto que chega, irmãos, que você vê coisas horrorosas, homens que têm coragem de abrir a Bíblia e pregar e falar que o Senhor é amor, mas é um tirador de vida, assassino. Não se deixe iludir por palavras bonitas, irmãos. Aleluia a Deus. Se você chegar diante de um juiz, ele tem condições de pregar a palavra. E primeiramente, para ele ser um juiz, ele precisa conhecer a Bíblia. Se você chega para um advogado, ele pode não ter o Espírito Santo, mas ele pode trazer uma mensagem. Mas se você for com ele, dentro da espiritualidade, tu verás a diferença entre aquele que somente tem a letra, mas não tem o Espírito Santo. Aleluia a Deus. Tu verás a diferença, porque quem tem o Espírito Santo é diferente. E o mais gostoso ainda é quando você vê alguém que entende da palavra, mas é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Porque aí você vê o trabalhar de Deus por completo. Aleluia. Então, quando nós vivemos o conceito de Deus, é um tempero, é acompanhado de tudo, irmãos. Buscar o conhecimento, mas nunca se esqueça de, em primeiro lugar, se encher do Espírito Santo de Deus. Veja bem, irmãos, que a palavra diz que foi ordenado aos pais no dia que foi tirado da terra do Egito, né, da fornalha de ferro, e foi exortado: ó, dai ouvido à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando. E vós me serei a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Aleluia a Deus. Praticamente está dizendo a palavra aqui, um compromisso de Deus, um pacto, um compromisso, irmãos. Aleluia. Vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Que palavra! Louvado seja o nome do Senhor. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Glória a Deus. Irmão, não tem condições de tanto pessoas se diz cristão, está em tanto desespero. Sabe por quê? Porque não é novidade a luta que o povo de Deus hoje passa. Isso não é novidade, irmão. Aleluia a Deus. O cristão, ele é bem alertado que ele não vai servir a Deus deitado numa rede, ele entra numa batalha, ele entra numa guerra. Aleluia a Deus. E hoje nós estamos vivendo momentos que muito cristão parece que foi prometido para ele que ele ia ter só sombra e água fresca. É tanta reclamação, ele não consegue entender a luta que ele está passando. Ele está buscando o reino de Deus porque não entende a luta que está passando. Glória a Deus. Uma falta de compromisso com Deus. Glória a Então, Deus. o cristão não entende porque eu passo tanta luta, está buscando a salvação.
servo de Deus, ele não está buscando qualquer coisa não, irmãos. É uma coisa, irmão, que é muito mais importante que a fadiga do dia a dia que nós passamos para dedicar, nós defender o nosso dia, ou no final do mês o nosso salário. Imagino que a luta, a batalha, a dificuldade que nós enfrentamos, ela tem que ser sim muito maior do que a fadiga do dia a dia, porque é algo material, é algo que você luta para o sustento da tua família, para comprar o pão, o arroz, para você se vestir. Glória a Deus. Algo que é passageiro, aqui você passa a luta. Agora imagine algo que só você entende. E tem um adversário que você não vê, que vive constantemente armando cilada para te jogar na fogueira, meu irmão. Constantemente armando cilada para destruir o teu lar, a tua família. Constantemente armando cilada para tirar a tua paz. Constantemente armando cilada para te desanimar. Armando cilada até na congregação onde você congrega, para te jogar você para fora, usando aqueles crentes que não quer nada de conserto com Deus. O servo de Deus, ele tem que ter cuidado dentro da casa dele, começa. O servo de Deus, ele tem que ter cuidado na congregação onde ele congrega, porque dentro da própria congregação onde ele congrega, tem cilada armada para o diabo, para apontar e jogar ele para fora. Ama ele, Jesus. E muito entende. Mas no meio dos irmãos acontecer isso? Sim. No meio dos irmãos tem pessoas sinceras, fiéis, mas tem não sincero também. Mas fulano é pregador, né? No meio dos obreiros tem obreiro sincero e tem obreiro que não é sincero. No meio dos pastores tem pastor sincero, mas tem pastor que não é sincero a Deus. No meio dos ministérios tem responsáveis, missionários que são sinceros, mas tem missionários brincalhões que brincam com as coisas de Deus. Por isso você vê diferença em muitos propósitos. Agora, aquele cheio do Espírito Santo, ele sabe fazer a diferença. Aleluia, meu Deus. Ele consegue entender a diferença. Ele consegue se examinar se realmente ele está vivendo o conceito de Deus, o que ele aprendeu, se realmente ele saiu de lá e ele está vendo diferença. Ele está vendo diferença, ele já não está vivendo mais aquela vida que vivia lá. Glória a Deus. Ele já consegue enxergar que tem diferença. Ele já consegue contemplar que tem diferença. Não é mais igual. Tem diferença. O servo de Deus, ele traz a diferença. Ele traz a diferença. Ele não fica como aquele povo que saiu do Egito lá e desobedeceu. E o Senhor não teve mais compromisso. O pacto foi violado, porque faltou um propósito, um conserto diante de Deus. Que Deus abençoe nós. Nas palmas